Falávamos no início da missa, nós estamos às portas da Quaresma. Próxima quarta-feira será cinzas. Tempo de conversão, penitência, transformação de vida. Mas nesse domingo, a celebração da liturgia do sexto domingo do tempo comum. E perceberam, pelas leituras que ouvimos, por esse trecho do Evangelho segundo Marcos, o tema central da liturgia: o amor de Deus não exclui ninguém. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. Normalmente, quem faz acepção de pessoas somos nós. Aquele é empresário, eu trato ele de um jeito. Aquele que está lá no semáforo pedindo uma moeda, às vezes eu nem enxergo ele. Ele já me tornou invisível. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. Nós é que separamos, nós é que dividimos, colocamos um numa gaveta, outro numa outra gaveta. Aquele lá é meu amigo, eu me aproximei dele porque eu vou ganhar alguma coisa. Tenho interesse, tenho privilégio. Sabe que talvez boa parte dos seus amigos, não são muitos seus amigos. Muitos se relacionam com você por aquilo que eles podem ganhar de você. Relacionamentos interesseiros. Aqueles poucos amigos que lhe tratam por aquilo que você é, do jeito que você é, pedindo a graça de Deus que você sempre melhore, são poucos. Pouquíssimos. Nós fazemos a separação das pessoas. Acepção, Deus não. A palavra de Deus nos ajuda. Na primeira leitura, ouvimos um trecho do livro do Levítico. Nos tempos bíblicos, a lepra não é como a hanseníase de hoje. A hanseníase que, com a graça de Deus, tem tratamento e até tem cura. Nos tempos bíblicos, qualquer doença de pele contagiosa era chamada de lepra. E como eu dizia no início da missa, o pior é que se tinha a ideia de que o leproso estava doente por consequência dos seus pecados. Então, além da doença de pele, era uma questão também espiritual. Sabe por que você ficou leproso? Porque você pecou. Então é castigo de Deus. Essa era a mentalidade. E vocês ouviram que no Levítico há uma legislação de como o leproso tinha que viver. Se alguém numa família ficasse leproso, ele tinha que deixar a família e tinha que morar com outros leprosos em cavernas, grutas, nas periferias dos povoados, nas periferias das cidades. Ele tinha que abandonar a sociedade, abandonar a família. Além disso, vocês ouviram? No livro do Levítico, não podia tomar banho. Se vestia de trapo. Não podia pentear os cabelos. Por quê? Para identificar. Para ninguém chegar perto. É aquele lá vestido de trapo. É aquele com o cabelo todo... Ele é leproso. Além disso, eles tinham que andar juntos. E tinham que ficar gritando: eu sou impuro, eu sou leproso, para que ninguém se aproximasse. Pior do que a doença da pele era a discriminação, o preconceito. Essa é a dor maior. Quais são as lepras de hoje? Porque aí nós não vamos falar só da hanseníase, né? Quais são as lepras de hoje que a gente coloca como distância? Já que nós estamos falando de pele,
Vamos falar da pele. Vai dizer que não existe racismo ainda. Vai dizer que quando acontece um crime e tem um branco e um negro, primeiro vão verificar o negro. Se já não há uma tendência de um pré-julgamento. Isso é o quê? Racismo. Preconceito, discriminação, pecado. A Diocese de Ourinhos foi abençoada. Porque muitos esperavam um italiano de olhos claros e veio um paranaense negro. Ourinhos precisava e continua precisando. Continua precisando. Que bênção de Deus. Outras acepções. Aquela lá é mãe solteira. Aquele lá é divorciado. Aquele lá passou por uma penitenciária. E se passou por uma penitenciária, está morto. Não tem mais chance para nada na vida? Não vamos lembrar. O amor de Deus é infinitamente maior do que o teu amor de mãe. E olha que a mãe é capaz de dar a vida. Pai eu não sei. Mas mãe... Por isso que no dia das mães faz festa. Os jovens preparam o teatro. No dia dos pais, um par de meia. O amor de mãe é um amor incondicional, que é capaz de dar a vida. E o amor de Deus, infinitamente maior do que este. Deus não quer que ninguém se perca. Quais são os leprosos de hoje que nós afastamos? Vocês ouviram no Evangelho? Um leproso se aproximou de Jesus. Ele desobedeceu todas as leis. Não podia se aproximar. Tinha que ficar morando lá nas cavernas. É fora. Você não faz parte da sociedade. Mas esse leproso, corajoso, audacioso, até petulante, ele vai até Jesus. Se ajoelha diante de Jesus e diz assim: se tu queres, tu tens o poder de curar-me. Se tu queres. E Jesus, diz o Evangelho, tocou nele. Ei, Jesus podia ter feito esse milagre de longe. Ai, fica aí, leproso. Eu curo daqui mesmo. Ele é Deus. Mas o Evangelho propositalmente diz: Jesus tocou nele. É um milagre que precisa de toque. Porque é para dar dignidade, é para incluir. Não é fácil tocar num leproso. Não é fácil. Num leproso que não tomava banho, porque não podia tomar. A lepra tem o cheiro da morte. Eu não sei se vocês já sentiram o cheiro da morte. Uma vez aqui em Ourinhos, me ligaram na paróquia, eu fiquei 11 anos aí, né? Me ligaram na paróquia e disseram: padre, vem vindo um corpo, não sei de que cidade que era. Vai ser sepultado aqui em Ourinhos, mas não vai ter nem velório. O senhor pode ir lá no cemitério, porque a família está pedindo lá, perto da sepultura, para fazer as exéquias, jogar uma água benta. Vamos lá. Quando cheguei no cemitério, o caixão, lá, pensa no cemitério aí de Ourinhos, da saudade, lá no fundo, o caixão estava debaixo de uma árvore, perto de onde ia ser sepultado. E o povo que estava acompanhando ali, um debaixo de uma árvore lá longe, outro para lá, outro para lá. O caixão estava lá, o morto estava solitário. E logo veio um parente lá e disse: padre, o senhor pode chegar lá perto para jogar água benta? E os padres sabem, asperge, você joga aqui e cai só até ali, né?
Eu fui chegando perto. Misericórdia. Eu não tinha para esguichar assim longe o negócio. A água benta numa mangueira. Não tinha que chegar perto, porque eu fiquei uns 10 dias com aquele encalacrado, lavando o nariz com água, com soro. Por quê? O cheiro da morte. Não é fácil, não. Esse leproso do evangelho, ele estava cheirando morte. E Jesus tocou nele. Não é fácil tocar a ferida do irmão. Não é fácil ter a misericórdia, a compaixão. Não é fácil. Eu, pessoalmente, eu tenho muita dificuldade, pessoalmente. Porque eu enxergo mal. Cada ano que passa, enxergando menos. Ah, o meu nariz é de cachorro. Eu sinto cheiro de tudo quanto é tipo. Perde uma coisa. E aí, quando você vai no lugar lá, ou doente, hospital, eu tenho que fazer força para não. Porque tenho náusea, tenho problema. Sinto cheiro ruim. Fica lá. Me ensinaram para colocar um perfume aqui assim, ó. Sabe onde eu aprendi isso? Quando eu era padre mais jovem, hoje eu estou com 27 anos de padre, né? Aí quando eu era no primeiro ano de padre, eu fui comprar um ingresso para um jogo do Palmeiras lá em São Paulo. E aí eu fiquei numa fila. E aí tinha um rapaz do meu lado lá, que volta e meia ele fazia assim. Eu não sabia muito dessa coisa. Ainda comentei com ele, tempo seco, né? Resfriado. Ele me disse, não é não, é farinha. Coloca aqui assim. E aí ele me ensinou. Até ele falou para mim, quer um pouco? Eu falei, não quero não. Quero não. Coloca o perfume aqui assim, e aí você vai junta as mãos, reza, né? Reza e aguenta firme. Misericórdia, não é que é fácil, não é fácil. Não é fácil tocar as úlceras purulentas. Jesus tocou. E sabe o quê? Aquele leproso ficou com a pele de bebê. E Jesus disse assim, não fale para ninguém esse negócio. Por que Jesus diz, não fala para ninguém? Porque um dos sinais da vinda do Messias era a cura de um leproso. Curar um leproso era a mesma coisa que ressuscitar um morto. Não conte para ninguém. A hora de Jesus ainda não tinha chegado. Tem que esperar a Páscoa, né? Não dá para o Messias chegar. Calma. Por isso Jesus dizia, não conte para ninguém. Mas como o homem era leproso, curado da lepra, mas não era mudo, ele saiu falando. É mais fácil curar a lepra do que a fofoca. Saiu espalhando a notícia. Se bem que era uma coisa boa de espalhar, né? E sabe o que aconteceu? O evangelho termina assim. Jesus já não podia mais andar pela cidade, tinha que andar para fora. Olha que coisa extraordinária. Jesus tocou de lugar com o leproso. Antes era o leproso que não podia andar na cidade. Agora é Jesus que não pode. Jesus tomou o lugar do leproso e deu para ele dignidade. Na segunda leitura, São Paulo escreve aos Coríntios e Paulo diz que é preciso ter caridade com todos. Que o cristão não pode fazer tudo, mesmo que tenha direito. Não podia comer daquelas carnes dos sacrifícios, mesmo que fossem para deuses pagãos. Não podia. Por quê? Porque acima de tudo tem a caridade. Nós temos que buscar amar e incluir, sem discriminar a todos, inclusive aos pagãos. Inclusive os pagãos. Deus é Pai misericordioso. Não podemos discriminar.
Quem que não tem pecado? Uma vez na paróquia, terminou a missa, eu estava em São Pio X. Estava lá na calçada. Estava conversando com uma mulher lá. Depois veio uma mulher me dizer: padre, eu vi o senhor conversando com uma mulher ali na esquina. Passa carro, gente que vai e vem. O senhor sabe quem é aquela mulher? Eu nem lembrava. Padre, aquela mulher é uma pecadora pública. Não fica bem o senhor conversando com aquela mulher ali na esquina da igreja. Não fica bem. Padre, ela é uma pecadora. O senhor tome cuidado com quem o senhor conversa assim. Nossa. Eu falei: e a senhora? Fofoqueira. Linguaruda. Em que altar a senhora está aí, hein? A gente acendeu umas velas. Em que altar a senhora está? De que pedestal a senhora está para apontar os pecados dos outros? Ei, uma coisa que a gente tem que aprender cada vez mais, eu também. Aquele que fala é o primeiro que escuta. Cuida da tua vida. Se você cuidar da tua vida, você já vai estar fazendo um bem enorme para a humanidade. Cuida da tua vida. E procura ajudar os irmãos como discípulos de Jesus. E uma dessas coisas é não desprezar ninguém. Hoje, o padre Paulo Sérgio, nesta missa de posse, o novo pároco desse santuário. O coração do bom pastor deve acolher a todos. Isso não significa que nós vamos passar pano para pecado. Não. Deus condena o meu pecado, o teu pecado, o do Papa. Deus condena o pecado e ama o pecador. Porque Ele espera que o pecador se transforme. Amor de mãe, aquela história lá. O padre Paulo Sérgio terá o coração do bom pastor, que olha para todos, mas com uma predileção pelos mais pobres, necessitados, doentes e excluídos. Porque isso é mandato do Evangelho. Eu estava com fome, me desse de comer, com sede, me desse de beber, nu me vestistes, doente, preso, fostes me visitar, sem casa me acolhestes. O que fizer a um desses pequeninos, é a mim que estará fazendo. É mandato. O padre Paulo Sérgio poderá fazer muitas coisas nesse santuário. Ele poderá fazer, certamente vai fazer. Já está fazendo muitas coisas. Quando eu cheguei na primeira paróquia, veio uma senhora lá. Sempre vem uma senhora. E ela disse assim, quando começa assim, ó, o padre anterior, ai, misericórdia, o padre que estava aqui antes, e aqui nós agradecemos muito a presença do padre Benelson, meu amigo, não estou falando dele, tá? Porque nós gostamos tanto do padre Benelson, né? O padre anterior, o senhor não sabe, falou para mim, ele era uma bênção. Graças a Deus. Ele subia no telhado para arrumar antena, para arrumar as telhas da igreja, ele subia no telhado. Levantava muro, pintava parede, fiação elétrica, era com ele. E ela foi falando, eu fui me sentindo oprimido. Uma opressão. E para completar, ela disse, o padre anterior, ele ia celebrar a missa nas capelas, e ele ia montado numa mula. Falei, olha, se depender de mim, já está faltando o padre, eu que não vou subir em telhado. Porque eu não nasci para esse negócio. Aqui na comunidade vai ter muita gente que vai fazer isso aí. Faz bem, melhor. Para quem vou fazer essas coisas, eu não nasci para esse negócio. Por isso que tem conselhos, por isso que tem pastorais, movimentos, gente que trabalha.
Não vamos monopolizar, centralizar nada. Cada um tem a sua serviço, a função, de acordo com os talentos, os dons que Deus dá. Uma coisa importante: nunca compare um sacerdote com outro. Nunca compare um presbítero com outro. Isso é injusto. É covarde. Nos últimos meses, o que aconteceu aqui em Ourinhos não pode se repetir nunca mais. Nunca mais. Por quê? Porque o padre não é propriedade da paróquia. Hoje, o padre está tomando posse aqui. Daqui a um tempo, ele vai ser transferido daqui. Com certeza, né? Com certeza vai. E aí vai ter gente chorando? Pode chorar o quanto quiser. Quando Jesus chama, tem que deixar a rede, tem que deixar o barco, tem que deixar o Pai. Deixa lá. Tem que deixar. Vamos ser amigos, vamos nos aproximar, mas o Padre é de Deus, é de Jesus. Ide pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho a toda criatura. Eu creio que a experiência que nós passamos nos últimos meses aqui em Ourinhos nos ajudou na maturidade. Porque o que foi de infantilismo foi algo extraordinário. Na maturidade eclesial. Na maturidade como discípulo. Nós seguimos Jesus. Os padres são canais. São instrumentos. Da pessoa dizer: agora se o padre foi embora, não venho mais na igreja. Vai ser infantil lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós seguimos Jesus. Que coisa, que é isso? Ouvi umas barbaridades dessas. O senhor poderá fazer muitas coisas aqui, mas tem 3 coisas que só ele pode fazer. Ele, Padre Geraldo, Padre João, só eles. Celebrar a missa, Eucaristia, só o padre pode fazer. Atender confissões, só o padre pode fazer. Unção dos enfermos, só o padre pode fazer. Se o padre Paulo Sérgio fizer essas 3 coisas bem, com amor, já estará fazendo muito. Vai fazer outras, certamente. Mas só essas 3, muito. Para terminar. Cada paróquia merece o padre que tem. Cada paróquia merece o padre que tem. E cada padre merece o povo que tem. Então vocês se cuidem. Se ajude aí, vocês cuidem dele, ele vai cuidar de vocês. Você cuida. Num certo momento, o padre Paulo Sérgio vai ser pai. E o pai mostra o caminho, corrige, faz parte. Um outro momento ele vai ser irmão. Um outro momento ele vai ser filho. Filho, tantas famílias, vai ser filho. É preciso saber distinguir esses momentos no ministério sacerdotal. Cuidem do padre Paulo Sérgio. Conversando ontem com o Eduardo, ele pediu para saudar calorosamente o padre Paulo Sérgio, o novo pároco. Disse que provavelmente o padre Mauro estaria, pediu a saudação, e assim toda a comunidade, todos os presbíteros. Dom Eduardo mandou uma saudação especial a todos os paroquianos do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. É preciso rezar pelas vocações. Aqui nós temos vocações. Os Oblatos de São José. Mas tem muito lugar que eu pergunto: tem algum pai, mãe de padre? Ninguém nem levanta a mão. E aí eu digo: vocês querem padre, né? Padre vem da onde? Vem da família de vocês. Não como aquela minha vizinha, quando eu fui celebrar a minha primeira missa lá em Lençóis Paulista, toda a vizinhança chegou lá em casa, festa, e uma senhora veio e disse: eu rezei tanto pelo senhor. Ademir, rezei tanto nesse tempo de filosofia, teologia, rezei para você ser padre, que alegria hoje. Falei: que bom, dona Maria, a senhora tem quantos filhos? Ela falou: 6. Eu falei: para o filho da senhora, a senhora rezou? Ela falou: para o meu filho não. Ah, mas para o filho da vizinha a senhora reza, né? Você quer um padre bom, que seja o teu filho? Você quer um padre bom, que seja o teu neto, teu sobrinho?
E se você não tem um filho, um neto, um sobrinho padre, quando você for falar mal de padre, lembre-se disso. E se você for pai, mãe de padre, se for para falar mal, fala mal dele. Todos nós temos fraquezas, pecados, lepras, mas Deus não exclui ninguém. O coração do bom pastor, o coração do padre Paulo Sérgio, certamente está pronto para acolher a todos desta comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.